mantenha a chama acesa. Com mais convicção, mantenha a chama acesa. Aleluia. Sabe, irmãos, nós queremos nessa noite que o Espírito Santo de Deus toque em nosso coração de uma forma que a gente possa cada vez mais mostrar a nossa gratidão ao que o Senhor Jesus fez por nós. Eu só queria lembrar um pouquinho daquilo que Jesus Cristo fez por nós, só para ativar a nossa consciência, para você entender como é importante a pessoa do Senhor Jesus na vida da sua igreja. Quando nós começamos a pensar por que a igreja de Jesus existe, é porque Ele pagou um preço. A igreja é do Senhor Jesus, porque foi Ele quem pagou o preço para ter a sua igreja. Eu gosto de lembrar naquilo que Jesus Cristo fez, como parte do pagamento do preço. Ele era Deus, Ele estava no céu com o Pai, segunda pessoa da Trindade, fez parte da criação do homem. Jesus estava presente no momento em que Ele viu Adão e Eva serem enganados ali no paraíso. O Senhor Jesus chorou naquele momento em que Ele percebeu que o pecado entrando no mundo ia quebrar aquela comunhão tão gostosa que Deus tinha planejado entre Ele, Deus, e todos os que Ele tinha criado. Mas o Senhor Jesus Cristo foi tão maravilhoso, que depois de alguns séculos preparando um povo, eis que o Espírito Santo de Deus começa a agir, e vai ali no ventre de Maria e coloca uma semente do Espírito Santo, e eis que aquela virgem concebe um filho, e esse filho é criado com todo carinho e amor pelos pais humanos. Maria, biológico também. José, apenas um ato de obediência àquilo que Deus tinha mandado. Que no coração de José, naquela noite em que o anjo apareceu e disse: José, eu sei que Maria está prometida para ser tua esposa, mas ela está grávida, e calma, não foi nada de traição. Deus escolheu essa mulher para que do ventre dela seja gerado um que vai restaurar todo o projeto original de Deus. E eis que ali então o Espírito Santo concebe Jesus, eis que Jesus cresce, humano como cada um de nós. Eis que Jesus se torna adulto, e Jesus, por onde passa, como ser humano, Ele abençoa as pessoas que têm contato com Ele. Nós vemos Jesus na terra tocando em cegos e eles vendo, Jesus tocando em paralíticos e eles andando. Nós vemos Jesus tocando no leproso. Nós vemos Jesus dando um comando para um defunto de 4 dias, ele saindo da sepultura. Irmãos, nós vemos Jesus fazendo coisas maravilhosas, que naqueles dias, talvez a grande maioria não percebeu que Deus estava preparando. Mas eis que um grupo pequeno dos seus discípulos estava sendo abençoado pelo que Jesus estava fazendo. Mas a obra de Jesus, de repente sofre uma interrupção. De repente Satanás acha que se ele colocasse Jesus no túmulo, como é o destino de todo ser humano, tem pessoas que às vezes são tão boas e quando morre todo mundo chora. Mas tem alguns que são tão ruins que quando morre todo mundo dá risada. Irmãos, no dia em que Jesus morreu, muita gente riu e muita gente chorou. Os religiosos riram, Satanás riu, os discípulos choraram, porque eles foram abençoados pelo Senhor Jesus. Mas irmãos, quem está por trás dessa obra? Quem está por trás dessa obra? Diga para o seu irmão: é o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que gerou Jesus.
Foi o Espírito Santo de Deus que capacitou Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus que deu forças para Jesus ir até a cruz, não descer da cruz, completar a obra e abrir os braços e dizer: está consumado. Mas um pouco antes desse momento de Jesus consumar, Ele chama os seus discípulos e diz: vocês talvez não vão entender, mas eu preciso voltar. Que o projeto do Pai não é apenas aqui nessa terra. O Pai tem um projeto que atinge dimensões sobrenaturais e eternas. Nós estamos acostumados que as coisas que nós fazemos, elas têm um tempo de duração, de utilidade. Nós vemos pessoas envolvidas em um tempo e depois elas passam. Nós vemos pessoas que, enquanto com saúde, enquanto capacitadas, elas fazem, mas depois elas adoecem ou elas morrem e a obra perece. Mas, irmãos, quando Jesus morreu, aí que a obra começou. Ele disse: eu vou, e quando chegar eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo que o Pai vai enviar sobre vocês vai se tornar um fogo do avivamento no seu coração. E é esse fogo e essa chama que você não pode deixar apagar. Que é esse fogo do Espírito, que no coração da igreja faz toda a diferença na terra. Irmãos, eu quero dizer que no seu coração, você que aceitou a Jesus, você que se tornou um filho de Deus, existe sim um Espírito de Deus já no seu coração. Existe sim uma chama que no dia da sua conversão, no dia da sua entrega, no dia do seu nascimento espiritual, essa chama, o Espírito Santo, acendeu dentro do seu coração. E se essa chama continuar acesa, o sobrenatural de Deus vai agir na sua vida. Mas eu estou sentindo o tempo chegando na nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, eu digo esse povo reunido em nome de Jesus, nessa comunidade que nós demos o nome de vencedores. E esse nome tem um significado: nós vamos vencer em nome de Jesus, para que a nossa chama continue acesa sempre. O diabo vai lutar de todas as formas contra a igreja do Senhor Jesus, mas nós seremos vencedores de todos os ataques e batalhas dele. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Eu estou sentindo no meu espírito que Deus está trazendo um renovo para muitos, para todos. Eu sinto no meu espírito que Deus vai fazer uma obra grandiosa. Só que nós precisamos manter essa chama acesa. Nós precisamos fazer aquilo que é a nossa parte, porque Jesus já fez a dele. Irmãos, eu quero que você pense um pouquinho, o que Jesus já fez por você. Eu quero que você sinta um pouquinho, meu irmão. Eu quero que você sinta um pouquinho. Um dia, o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha acesa a chama do dom de Deus que está em você. Eu quero que você declare esse versículo para quem está do seu lado. Mantenha acesa a chama do dom de Deus que está em você. Irmãos, o dom que Deus deu em nós é o dom da nova vida que é eterna. Mantenha essa chama acesa, porque um dia foi Jesus quem acendeu, mas agora nós fazemos a única coisa que nós podemos: manter a chama acesa. Lá na primeira carta de João capítulo 2, no versículo 20, eu quero que você leia, que vai projetar. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não importam as circunstâncias. Irmãos, nós não somos crentes cristãos porque as circunstâncias são favoráveis. Nós não estamos aqui
para fazer uma obra para Deus, desde que tudo contribua para o nosso bem. Muitas vezes nós tomamos posse daquele versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e nós sentimos que amamos a Deus, mas de repente as circunstâncias começam a não ficar favoráveis, e nós começamos então a esmorecer, nós começamos então a deixar a chama do Espírito que nos move a apagar, e a tristeza vai entrando, e nós vamos ficando cada vez mais apagados. Mas aqui o conselho é: vocês têm uma unção que procede do santo. A procedência do sobrenatural que está no seu coração, meu irmão, não é algo do esforço próprio, não é algo que você obtém numa motivação pessoal, de um livro que você lê, de um curso que você faz, de um projeto que você elabora, de uma expectativa que você tem, ou de uma circunstância que em alguns momentos são favoráveis. O projeto que Deus tem é o projeto de um santo, o Espírito Santo que está no seu coração. Quero que você sinta isso. O Espírito Santo, que está no seu coração, no meu coração, é uma chama que nos move. Quando você vê alguém com a chama do Espírito aceso, essa pessoa fica apaixonada cada vez mais por Jesus. Essa pessoa fica com a disposição de fazer um pouco mais por Jesus. Ela quer de alguma forma encontrar um meio de servir, de ser útil para aquele que está do seu lado, porque ele sabe que a missão de Jesus, porque a Bíblia nos conta, ele nunca ficava quieto quando via alguém atormentado por um espírito imundo, ele tirava. Alguém atormentado por uma enfermidade, ele curava. Alguém passando fome, ele supria. Irmão, Jesus, como ser humano, nunca ninguém ficou perto dele passando necessidade. E ele diz: mas eu vou, vocês ficam, mas eu mando essa chama do Espírito que agiu em mim, agir em vocês, porque aonde vocês estiverem, o Espírito Santo vai estar fazendo a obra que eu comecei, e ela não vai parar. Lembra que Jesus disse que o diabo vai tentar de todas as formas derrubar a igreja do Senhor Jesus, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmãos, você pode manter a tua chama acesa, o diabo vai soprar, vai fazer de tudo, vai dar furacão, mas ele não vai conseguir apagar a chama do Espírito que está no seu coração. Glória a Jesus. Mas rapidamente, irmãos, como parte daquilo que nós podemos fazer, como cuidado que nós temos que ter, a única coisa que nós podemos fazer, porque o resto é o Espírito que faz, mas isso que eu vou dizer bem rapidamente, 10 coisas, bem rapidamente. Nós podemos sim tomar cuidado, por exemplo, com o pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que nós podemos fazer, claro, você é livre, mas quando a gente faz, Deus não gosta, Ele se sente ofendido e o diabo bate palmas. Então toma cuidado, quando o pecado se aproximar de você e você fala: mas eu preciso disso para sentir prazer, é mentira do diabo. O teu prazer é a chama do Espírito que coloca em você. Irmãos, toma cuidado com ressentimentos. O que são ressentimentos? Sabe aquela mágoa, aquela falta de perdão? Sabe aquele teu nome que foi esquecido? Sabe aquela pessoa que foi ingrata? Sabe aquilo que falaram mal de você? Gera mágoa, gera ressentimento. Sabe aquilo que passam perto de você, às vezes não te cumprimentam, não te consideram, esquecem de você em alguma circunstância de homenagem, gera mágoa. Toma cuidado, que o ressentimento pode ser uma causa de apagar a chama do Espírito no seu coração. Mantenha a chama acesa. Religiosidade. Sabe, irmãos, religiosidade é algo que nos prende a rituais e procedimentos para ter alguma coisa. A religião, outro dia disse aqui para os irmãos,
que é o homem tentando fazer alguma coisa, que o próprio Deus já deu a dica. É assim que eu gosto. Aí o homem vai lá e pega, mas ele, com a força do seu braço, com a sua capacidade, com a sua organização, com os rituais, com as cerimônias, com as vestimentas, ele acha que se ele reproduzir aquilo que ele encontra no Velho Testamento, que o próprio Deus mandou fazer, se ele fizer nos dias de hoje daquele jeito, ele vai estar de bem com Deus. Mas quantas vezes a religiosidade não deixa Deus pôr a mão para o Espírito Santo fazer do jeito que agrada a Deus? Muitas vezes a chama é apagada, porque nós estamos jogando uma água da religiosidade em cima, dizendo que o que importa é o que eu estou fazendo de bom. Se eu não fizer de bom, Deus não vai me dar nada. Engano do Satanás. A graça significa, eu não mereço, mas o Senhor me dá, porque Ele é bondoso. Outra coisa, se sentir órfão, orfandade. Muitos de nós aqui foram criados sem pais. Eu, por exemplo, fui criado sem pai. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano e meio. Então, a palavra pai para mim só faz significado quando eu lembro que eu tenho um pai no céu. Mas muitas vezes a palavra pai para alguém também não é positiva, porque o pai, embora vivo, não foi presente. E aí quando o Espírito Santo quer que você, quando tiver alguma dificuldade, você se lembra que você não é órfão, você tem um pai. Fala para esse irmão do seu lado, você não é órfão, você tem um pai no céu. Irmãos, uma das coisas lindas que eu vejo Jesus Cristo fazer é colocar uma coisa que não existia na velha aliança. Os religiosos jamais chamavam Deus de pai, e Jesus chega e começa a dizer: pai, meu pai. Irmãos, isso intrigou muitos religiosos, mas Jesus quis deixar uma mensagem nesse seu relacionamento. Eu vim aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus está dizendo: eu vim aqui, nessa nova aliança, te tornar filho de Deus. Então todo filho de Deus tem sim um pai. Nunca pense que a situação, quando fica difícil, você não tem um pai para reclamar. Tem. Deus está vendo. Então, irmãos, orfandade, sentimento de orfandade, é algo que muitas vezes pode nos trazer o sentimento de abandono e pode apagar a chama do Espírito no nosso coração. Inflexibilidade. O que é isso? É ser muito rígido em algumas normas, em algumas coisas. Nós sabemos que toda sociedade precisa ser organizada, e toda sociedade, quando se organiza, coloca algumas regras, e essas regras, quando são quebradas, elas dificultam a organização, a administração. Mas muitas vezes ser inflexível significa pisar nas pessoas que quebraram a regra, mas fazer a coisa ficar bonitinha conforme diz o protocolo. Inflexibilidade apaga a chama do Espírito no seu coração. Porque muitas vezes você não sabe, mas aquela regra quebrada é Deus mostrando para você que existe uma outra coisa melhor para te dar do que aquela regra que foi quebrada. Eu gosto muito do versículo que está lá em Eclesiastes capítulo 7, 16. Presta atenção, porque senão não tem projeção. Eclesiastes 7, 16 diz assim: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruiria a ti mesmo? Demasiadamente justo, extremamente sábio. Sabe onde leva isso? Destruição de si mesmo. Então cuidado. Secularismo. O que é o secularismo? Secularismo é uma coisa comum nos dias de hoje, irmãos, em que as pessoas, elas estão muito voltadas a pensar em si próprio. Se para mim está bom, o resto você já sabe.
Todo mundo, dentro da ideia do secularismo, busca o seu próprio interesse, busca fazer aquilo que é conveniente. Outro dia eu usei uma expressão aqui para os irmãos, dizendo que a igreja não é um lugar para você frequentar, a igreja é uma família para você pertencer. Porque quando você pertence a um lugar, irmãos, você naquele lugar se sente bem, e se alguém fizer alguma coisa, você vai perdoar, você vai se sentir bem também. Então, irmãos, a sociedade hoje não quer saber disso. Se alguém fez alguma coisa errada, eu não gostei, eu não frequento mais esse lugar, porque não está bom para mim. Secularismo, se você partir para ele, isso pode apagar a chama do Espírito Santo que quer mover no seu coração. E vergonha, o que você acha da vergonha? Quando que alguém aqui tem um sentimento de vergonha? Outro dia aí alguém usou uma expressão, vergonha alheia. O que é vergonha alheia, irmãos? É quando alguém faz uma coisa tão esquisita, tão feia, tão estranha, e você está perto, que você fica com vergonha no lugar da pessoa. Agora imagina a pessoa quando ela percebe o que ela fez de errado, que vergonha que ela fica. E se você ficar com vergonha de algumas coisas erradas, e por causa disso se afastar de Deus, achar que não tem mais jeito para você, pode apagar a chama do Espírito. Mas tem também a acomodação. Acomodação é aquela situação em que muitas vezes é difícil você ficar incomodado, mas fazer o que precisa. Um exemplo, é fácil ler a Bíblia todo dia? É fácil, na hora de decidir algumas coisas, entre obedecer o que a Bíblia manda e fazer o que as pessoas dizem que é certo. O que é mais fácil fazer? Se acomodar à situação de acerto, de situação para conviver bem. Então, acomodação é uma coisa que muitas vezes, porque você se acomoda a uma situação, você vai abrir mão do Espírito Santo dizendo para você estudar mais a palavra, orar mais, jejuar mais, fazer mais alguma coisa para Deus, mas você diz, mas eu vou ter que ficar incomodado, eu vou ter que levantar de madrugada para orar, eu vou ter que ir até a igreja, uma campanha de 21 dias de oração, não, isso é incômodo demais. Então, quando nós começamos a olhar as coisas que são cômodas para fazer, pode ter certeza, acomodação, comodidade, pode estar apagando a chama do Espírito que quer agir no seu coração. Quantos dão glória a Deus? E preconceitos? Preconceito é quando você não aceita o novo, porque sempre foi feito assim, nunca vi fazer diferente, não é agora que vamos começar. Preconceito. Irmãos, nós estamos vivendo muitos momentos no mundo que o preconceito está dificultando a vida das pessoas, porque muitas pessoas estão passando por situações de humilhação, porque estão sendo discriminadas, e muitas vezes por causa do próprio pecado que elas adotaram. Mas nós não podemos olhar para o preconceito, porque essa pessoa que o pecado está fazendo ela ser discriminada, precisa do amor de Deus através da igreja. A chama do Espírito no nosso coração vai fazer diferença. E a última, o medo. Sabe, irmãos, medo é um espírito. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Então hoje, irmãos, é dia de nós sentirmos ousado. Eu quero ler 1 Coríntios 16:13, que diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Quero que você fique de pé e diga para o irmão o que eu vou dizer para você. Por favor, fica de pé um pouquinho. Fique em pé um pouquinho. Quantos aqui estão conscientes de que existe uma chama do Espírito Santo acesa no seu coração? Amém? Diga então, no meu coração existe uma chama do Espírito Santo
que está acesa, e eu não vou permitir que ela se apague, em nome de Jesus. Sabe por que ela não pode apagar? Que grandes coisas fez o Senhor por nós. Você acredita que Deus fez grandes coisas por você? Você acredita que Deus ainda vai fazer mais grandes coisas por você? Então vamos cantar isso? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Diga comigo, grandes coisas estão acontecendo. Diga, e eu aceito que aconteçam mais ainda. Pode se assentar, glória a Jesus, glória a Jesus. Sabe, irmãos, as grandes coisas que estão acontecendo são para fazer a chama do Espírito Santo aquecer ainda mais o nosso coração. Você permite que grandes coisas continuem acontecendo na sua vida? Você tem percebido que tem alguma coisa diferente no ar? Você tem percebido que tem alguma coisa diferente vindo sobre nós? Aleluia, irmãos. Percebe? Deus está trazendo a chama do avivamento. Isso significa o Espírito Santo agindo com liberdade. Aleluia. Atos 2, 3, 4 diz que naqueles dias viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O dia de Pentecostes foi um dia marcante. Ninguém esquece quando você fala dia de Pentecostes, todo mundo lembra de uma coisa. O que você lembra quando você ouve falar em Pentecostes? O que você lembra? Pode dizer. O que você lembra? Pentecostes, te lembra do quê? Lembra do quê? Fogo. Pentecostes lembra línguas de fogo pousando sobre cada um dos discípulos e eles sendo capacitados a fazer o que não eram capazes. O que o povo percebeu? Que aqueles discípulos estavam fazendo e eles não eram capazes. Você está lembrado? Você está lembrado? Eles estavam pregando o evangelho da graça, da salvação em Jesus, em línguas que eles não tinham estudado, não tinham aprendido, mas estavam falando. Amém? Diga, isso é sobrenatural, do Espírito agindo sobre nós. E o mesmo fogo do Espírito que agir na nossa vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Deus tem um propósito a se cumprir com cada um de nós. Irmão, uma coisa que nós temos percebido, todo mundo está tomando consciência de uma coisa: o Senhor Jesus só vai voltar o dia que toda a terra se encher do conhecimento da sua palavra.
Aí alguém fala, mas quem que ainda não ouviu falar de Jesus? Ouvir falar é uma coisa, mas saber que Jesus não é só para ouvir falar dele, mas é para recebê-lo como Senhor. Ouvir falar que quando você recebe Jesus, os seus pecados são perdoados, o Senhor não se lembra mais do que você fez, e não existe mais acusação contra a sua vida. No dia de Pentecostes, eis que os discípulos estavam dizendo isso em todas as línguas das pessoas que estavam naquele lugar, porque o Espírito Santo veio como chama e acendeu o coração de cada um, e milhares de pessoas foram tocadas por aquele Espírito. Milhares de pessoas disseram, então eu não tenho sangue de judeu, mas eu tenho chance. Então eu não consigo guardar os 10 mandamentos, mas eu tenho chance. Então Deus agora está olhando para esse Jesus que foi crucificado outro dia, mas que subiu ao céu. Deus está olhando para ele e não mais para mim. Que delícia! Esta é a mensagem do Evangelho que tem que alcançar o mundo, irmãos. E o que capacitou os discípulos a dizer isso? A chama do Espírito que não pode apagar. Então em Atos 13:36 diz que Davi, tendo servido ao propósito de Deus na sua geração. Davi, o rei Davi, ele nunca imaginou que ele serviria ao propósito de Deus. O rei Davi, o desejo do coração dele era ele construir um templo para Deus. O rei Davi um dia estava pensando, eu moro em palácio, os meus ministros moram em casas tudo apaneladas, casas bem bonitas, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Ele habita numa barraquinha, numa tenda. Eu vou construir um palácio para Deus. Deus falou, você não, mas o teu filho sim. E Davi diz, amém. Então eu vou fazer aquilo que é a minha parte. Meus irmãos, cada um de nós deve servir ao propósito que Deus tem para nós, e não aquilo que nós queremos para Ele. Você pode estar cheio de boas intenções, você pode estar querendo fazer muita coisa para Deus, mas o que é que Deus quer? É isso que importa. E sabe quando você vai descobrir o que Deus quer? Quando a chama do Espírito Santo aquecer o seu coração. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Eu quero ler com você do versículo 8 ao versículo 13. 2 Timóteo capítulo 1. Não vai projetar esse texto, mas você pode abrir aí na sua Bíblia, no seu celular. E é importante que você abra e você acompanhe. Eu vou estar lendo na linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na linguagem que você tiver. E diz assim: Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. Por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Bem rápido eu quero dizer para você agora. Eu disse 10 coisas que você precisa tomar cuidado, porque elas podem apagar a chama. Agora bem rápido, em cima desse texto eu vou dizer para você 7 que você precisa fazer para manter a chama acesa.
Primeira, o versículo 8, a parte primeira do versículo 8 diz: não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Fala para o irmão, não tenha vergonha de falar de Jesus. Irmãos, graças a Deus que nós vivemos num país, o Brasil, onde não há perseguição religiosa. Você pode sair, bater na porta das pessoas, falar de Jesus até apertando o interfone. Já aconteceu isso na sua casa? Alguém aperta o interfone. Eu posso ler um versículo da Bíblia para você pelo interfone. Aconteceu isso hoje na minha casa. E claro, pode ler. Irmãos, mas às vezes alguém diz: ah não, eu não tenho coragem, que vão zombar de mim. Mas vão zombar de você por quê? Não vão me perseguir, não vão me despedir do emprego. Mas sabe o que acontece? Tem tanto crente mau caráter que eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Tem tanta igreja fazendo palhaçada, coisas feias, que de repente alguém vai dizer: você faz parte desse povo? Tem tanto empregado, irmão, dando tanto mau testemunho, que muitas vezes alguém diz: se eu falar que eu sou crente, eu não tenho vaga nessa empresa. Porque eu já ouvi o patrão falar que crente ele não contrata, porque já passou muito crente por aqui que deu vexame. Mas não deixa essas coisas apagar a chama do Espírito. Diga assim: eu sou do Senhor Jesus, mas eu não tenho nada a ver com gente que diz que é, mas é só um religioso. Então Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? A segunda coisa, viva consciente do seu chamado. Lá no capítulo, esse capítulo que nós lemos de 2 Timóteo 1, verso 9, a parte A, diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Fala para o irmão: você foi chamado para ser crente ou povo de Deus? O que eu quero dizer, chamado para ser crente? É quando você faz o culto: você não quer fazer parte da minha igreja? É lá tão bacana. O que tem lá? Olha, lá tem. Aí você começa a dizer o que tem. Na tentativa de fazer que alguma das coisas que nós temos aqui seja o atrativo para a pessoa vir para cá e dizer: agora também estou frequentando lá. Lembra, igreja não é lugar para frequentar. Igreja é família para pertencer. Irmãos, quando a gente convida alguém para estar conosco na fé cristã, nós estamos convidando alguém para fazer parte do seu povo. Você vive consciente do seu chamado? Você acha que tem liberdade para testemunhar de Jesus Cristo? Quantos acham? Fica de pé. Quantos acham que são livres para cantar: eu sou livre? Quantos acham que são livres para dizer: Senhor Jesus, eu quero te representar? Você acha, irmão? Você acha que é livre? Você sabe que se você se sentir livre para testemunhar de Cristo, você vai precisar que a chama do Espírito Santo esteja acesa. E uma das formas de manter a chama acesa é quando você levanta a sua voz naqueles momentos de dúvida, de questionamento, de frieza, de acomodação, e glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu sou livre! Amém? Glória a Deus! Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de
neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Aleluia! Oh, canta forte, eu sou livre, canta algo mais que a neve. Algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Oh, glória a Deus! Diga, eu sou alvo como a neve, porque Jesus me lavou. Pode sentar, queridos, brancos como a neve, alvos como a neve, livres, livres para testemunhar, livres para falar da razão da sua alegria. Aleluia! Então essa é a segunda coisa, ser livre. Mas temos a terceira coisa: rompa definitivamente com o pecado. Versículo 10, a parte B, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, o Senhor acabou com o poder da morte, e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Aleluia! Fala para o irmão, você não precisa do pecado para ser feliz. Você não depende do pecado para se sentir bem. Aleluia! Sabe por quê? O pecado cobra o seu preço. E o preço do pecado é a morte. E o Senhor Jesus disse: eu dei a minha vida para que todos aqueles que caírem no pecado, mas em mim crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Quando o Senhor disse isso, Ele quebrou a cadeia do pecado. Que a cadeia do pecado, o propósito dela é levar para o inferno. Mas daqui, eu creio que todos que são de Jesus, então ninguém aqui vai para o inferno. Ninguém aqui vai para o inferno. A cadeia do pecado foi quebrada sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que é porque você se tornou muito bonzinho, santinho, conseguiu guardar as leis. Não, eu estou dizendo por causa de que Cristo fez. E eu quero que essa chama do Espírito fique acesa no seu coração, cada vez que você sente: eu não preciso do pecado para ser feliz, porque o amor de Deus preenche tudo na minha vida. Aleluia. Quarta coisa, reconheça os seus dons espirituais. Olha o que Paulo fala no versículo 11: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. Paulo está dizendo: apóstolo e mestre. Eu fui escolhido por Deus para isso. Irmãos, eu vejo no apóstolo Paulo um mega trabalhador, se você não ver. Apóstolo é aquele que sai por aí pagando o preço de aonde passar, deixar uma igreja organizada, através do seu testemunho de vida. Aonde Paulo ia, mas pastor, ele ia preso. Sim, ele estava preso, mas não porque ele era bandido, ele estava preso por causa do
do amor de Jesus que ele estava anunciando para todos. Então, os religiosos mandaram prendê-lo, o acusaram, queriam condená-lo, mas a chama do Espírito Santo não se apagava. Em cada cadeia que Paulo entrava, ali os presos e os guardas aceitavam ao Senhor Jesus. Que é isso, irmão? Aonde Deus está te colocando a trabalhar, você pode pensar que é para ganhar o teu sustento apenas, mas não, isso também. Mas sabe, aonde Deus está abrindo portas para você entrar e ganhar o seu dinheirinho, Deus está dizendo: eu estou pondo ali o meu servo, eu estou ali capacitando o meu servo para que ele dê testemunho, porque o meu objetivo, diz o Senhor, é que todos sejam salvos e ninguém pereça. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, muitas vezes, Deus nos dá a capacidade que você nunca imaginou ter. Deus está te colocando em posições para você abrir a sua boca, mas muitas vezes nem precisa abrir a sua boca. A pastora Marli trouxe uma palavra para as mulheres ontem aqui, que foi maravilhosa. Eu disse para elas não ter gravado, para depois passar para as irmãs. Mas um dos versículos que ela leu, onde Pedro está dizendo: mulher, tem hora que você não vai precisar abrir a sua boca para ganhar o seu marido. É o teu silêncio, fazendo a obra de Jesus, que vai queimar no seu coração a chama acesa, que vai falar para o teu marido: você está vendo que aí tem uma nova criatura? Aleluia. Como estão entendendo isso? A pastora também está ministrando um curso para mulheres, só para mulheres, e tem ouvido alguns testemunhos de que os maridos estão olhando para ela e estão dizendo: o que aconteceu? Ué, estou fazendo um curso. Por quê? Não, você está diferente. Para melhor ou para pior? Não, lógico, eu estou gostando, mas será que isso vai durar? Bom, aí é uma questão da chama não apagar, né, pastor? Ela está acendendo a chama. Agora, se vai durar, é sua missão. Não deixe a chama apagar. Diga para o irmão: mantenha a chama acesa. Então, o dom é Deus que dá, mas a conservação da chama acesa é a nossa parte. É só o que você precisa fazer. Quinta coisa: caminhe para uma esperança gloriosa. Versículo 12, Paulo diz: é por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que me confiou. Ou seja, nós não fomos feitos para nos conformar com uma vida temporária no deserto. Ei, amém? O que é uma vida temporária no deserto? Para o povo de Deus foi aquele período de 40 anos que eles saíram lá do Egito e vagaram pelo deserto até chegar na terra prometida, que manava leite e mel. Para nós, pode ser um curto período, muitas vezes, de teste de Deus, em que você vai passar por um pequeno sofrimento, uma pequena situação, mas você não vai perder a esperança de que o Espírito Santo que foi posto no seu coração é uma chama que, se for mantida acesa, vai queimar todo obstáculo, toda dificuldade, vai glorificando. A chama do Espírito acendendo no seu coração vai levar você por caminhos inusitados. Você nunca imaginou pisar nesse lugar, mas é uma terra que mana leite e mel. Hoje é um pequeno deserto, mas você não foi salvo para viver no deserto, você foi salvo para viver em Canaã. Aleluia. Então Paulo diz: eu mantenho essa chama da esperança e da confiança acesa. Sexta coisa: construa a sua inabalável fé em Cristo. Fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo. Irmãos, essa chama não vai ser acesa, não vai ser mantida acesa, se não for através
de uma perfeita comunhão com o Senhor Jesus. Não pensa que depois que você fizer um curso, não pense que depois que você fizer um jejum, depois que você fizer um sacrifício, depois que você for promovido, depois que você se mudar disso ou daquilo, depois que os filhos crescerem, enfim. Não pense que depois de alguma coisa, aí sim vai chegar os tempos bons. Não, é a sua fé de que Cristo te ama. É a sua fé de que você é amado de Deus. Fala para o seu irmão do lado, você não imagina quanto Deus te ama. Irmão, se eu tivesse vindo aqui hoje só para dizer isso, eu já estaria satisfeito. O meu desejo é sempre dizer para as pessoas, você não imagina como Deus te ama. E eu acho que você tem que aproveitar todas as oportunidades, porque essa é a mensagem do Evangelho da Graça. Falar para as pessoas que estão reclamando do governo, deixa o governo para lá, foca aqui, Deus te ama. Não, mas a situação está difícil, é temporário, você é amado de Deus. Não, mas eu estou vivendo um tempo de dificuldade financeira, é só um desertinho, você é amado por Deus. Não, mas na minha casa, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, é só um pequeno tempo. Mantenha a sua fé. Deus não te salvou para que você viva no deserto. Deserto é temporário. Amém. Então Paulo dizia, eu mantenho firme a minha fé no amor que eu sei que Jesus Cristo tem para mim. Eu digo para você, igreja de Jesus, faça a mesma coisa. O que mantém a chama do Espírito acesa no nosso coração é a nossa fé de que nós somos amados por Jesus. Glória a Deus. Um dia João Batista disse assim, eu os batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e o fogo. E ele veio. João está dizendo, eu estou aqui num tempo, mas está chegando, já chegou, ele vai fazer, já fez. Aleluia. Ele já te mergulhou no Espírito. É só uma questão de permanece. Aleluia. Sétima e última coisa, zele por tudo que recebeu no Espírito. Zela. Porque o diabo quer roubar de você. Zelar das coisas que têm valor é algo que nós podemos fazer. Zelar para que a chama que faz a gente agir do modo que agrada a Deus é algo que nós podemos fazer. Aquilo que nós não podíamos fazer já está feito. Jesus já obedeceu ao Pai por nós. Jesus já conquistou o perdão do Pai por nós. Jesus já enviou o Espírito Santo como fogo em nós. Agora nós precisamos zelar para que as coisas do nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, a nossa promoção, a nossa viagem, o nosso isso, aquilo, uma porção de coisas que nós reputamos, Deus é o Senhor me abençoando. Ele disse, é eu mesmo te abençoando. E aí Satanás fala, mas eu vou aproveitar essa bênção e eu vou fazer ele descuidar. E a chama do amor pelas coisas de Deus vai se apagar no coração. O maior perigo para aquele que prospera, porque Deus abençoa, é quando a chama do Espírito se apaga. Ele se acomoda, ele acha que a bênção é só para ele e que nem, não tem um projeto de Deus conquistar a terra através dele. Fala para o irmão, Deus vai conquistar a terra usando você e eu. Aleluia, Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, por que nós temos que manter a chama do Espírito? Deus não vai colocar a sua glória em alguns lugares se não tiver ali a chama do Espírito acesa. Nos dias do Velho Testamento, só para servir de exemplo para o povo, Deus tinha algumas, entre aspas, exigências. Hoje Deus não está mais preocupado com aquelas exigências, mas o que Deus está preocupado
Ele não vai colocar do seu Espírito Santo num vaso que não está santificado. Zele pela chama que está no seu coração, porque aí o Espírito Santo vai colocar mais e mais e mais. Amém? E quanto mais Ele colocar, mais o Rei da Glória vai entrar na sua vida. Amém, Jesus? Aleluia, pode ficar de pé, nós estamos terminando. Lá em Marcos 5,36, Jesus diz: não tenha medo, somente creia. Somente abra o seu coração, para que o Rei da Glória entre e faça o que precisa ser feito. Irmãos, Jesus fez o que precisava ser feito, porque o Espírito Santo estava nele com liberdade. E Ele mandou esse Espírito estar em nós. E quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, Ele entra, porque Ele é o Rei da Glória, e Ele faz a obra, porque Ele é o Rei da Glória. Mas também Paulo diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Fala por mim, espírito de medo não é Deus que te põe. Se você está com medo de não ser capaz de manter a chama do Espírito aceso, porque você está olhando para as circunstâncias e você não está vendo razão lógica, esse espírito que está agora colocando esse pensamento não vem de Deus. Deus não coloca espírito de medo. Paulo diz que Ele coloca espírito de coragem e de ousadia. Lá em Atos capítulo 4, 13 diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Irmãos, o mundo precisa reconhecer que você está com Jesus. O mundo precisa ver que algumas coisas na tua vida vão acontecer porque você tem andado com Jesus. Quantos querem andar mais perto de Jesus? Não tenha vergonha de dizer: Jesus, eu te amo, eu te quero mais e mais e mais e mais. Eu quero dizer esse último versículo, depois nós vamos encerrar cantando, e depois do cântico tem as crianças para entrar por aquela porta do meio.
elas já estão lá esperando. Elas vão vir aqui e elas vão fazer um trabalho muito bonito para você. Presta atenção no que vai acontecer. Mas agora, de tudo que eu te disse, eu quero que você foque no seguinte: Efésios, capítulo 2, verso 6. Nós fizemos uma campanha de 21 dias em cima desse versículo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Baixe um pouquinho a sua cabeça. Medite nisso que você acabou de ouvir, que é a palavra de Deus. Diga: Deus me ressuscitou com Cristo para me assentar nos lugares celestiais junto com Jesus Cristo. Eu quero que você comece a desejar agora que mais e mais nos próximos dias a chama do Espírito Santo se acenda no seu coração, de uma forma que você vai sentir vontade por si próprio, sem que ninguém mande. Você vai ficar com vontade de colocar a sua vida cada vez mais certa nos trilhos do caminho de Deus. O Espírito Santo, quanto mais ele acender a chama no seu coração, mais você vai ficar apaixonado por Jesus e grato pelo que Ele te fez. Mais você vai ficar com vontade de contar a razão da tua alegria para as pessoas que convivem com você. Quanto mais a chama do Espírito estiver acesa no seu coração, mais nomes você vai começar a se lembrar para orar por essas pessoas. Mais oportunidade o Espírito Santo vai dar para você falar com elas. E quando você falar com essas pessoas, a tua mensagem será um compartilhar da sua fé. Você não falará de religião, mas você falará do Jesus fazendo maravilhas no seu coração. Você não vai convidar pessoas para nenhuma prática, nenhum ato religioso, mas você vai simplesmente dizer: eu posso orar por você. E o motivo da tua oração é para que essa pessoa tenha os olhos abertos. É para que um pouquinho dessa chama do Espírito que está vazando, extravasando em você, possa queimar um pouquinho do seu lado o coração de alguém triste, desesperado, alguém pensando em bobagem na vida, alguém se metendo em coisas pecaminosas, dizendo que ali está o prazer, e você sabe que não. Então, em nome de Jesus, eu declaro: saia daqui hoje com um propósito: eu vou manter a chama do Espírito que já está em mim cada vez mais acesa. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos cantar o hino final, depois vamos receber as crianças em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande